Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre constante de ionização de ácido, que eu vou chamar de Ka, mas também você pode encontrar por aí na forma de Ki. Aqui eu tenho um monoácido monoprótico, que libera um H só, de um ácido qualquer. Então, HA ionizando H+, A-. Como a ionização ela é reversível, ela pode atingir o equilíbrio. Se ela atinge o equilíbrio, ela tem uma constante de equilíbrio, que eu vou chamar de Ka. Expressão da constante, produto sobre reagente. Então, concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração do ácido. Essa é a expressão da constante de ionização de um ácido. Agora, vamos discutir a diferença de um ácido forte para um ácido fraco. Bom, o que caracteriza a força de um ácido? A força de um ácido está relacionada ao quanto ele ioniza. Um ácido considerado forte é um ácido que ioniza muito. Ou seja, esse equilíbrio ele fica um pouco mais deslocado para a direita. Mudando um pouco as palavras, no equilíbrio prevalece o que estiver do lado direito. Então, ácido forte é aquele que ioniza muito. No equilíbrio, se o ácido é forte, eu tenho muito mais íons do que molécula. Então, prevalece o produto. E o K? Vamos pensar um pouco. Se eu tenho mais íon do que molécula, prevalece a parte de cima. Então, a parte de cima é muito maior que a parte de baixo. Se a parte de cima é grande, de uma fração, automaticamente o K, que é o resultado dela, é grande também. Então, para um ácido forte, o K ele é bem maior que 1. Legal? Vamos pegar o outro extremo, um ácido fraco. No ácido fraco é aquele que ioniza pouco, ou seja, no equilíbrio prevalece reagente. No equilíbrio eu tenho muito mais moléculas do que íons. Então, fraco ioniza pouco e no equilíbrio eu tenho mais moléculas do que íon. E a constante? Vamos mudar um pouco de cor aqui. Vamos pensar um pouco. Se eu tenho muito mais moléculas do que íon, a parte de baixo é bem maior que a parte de cima. Se a parte de baixo da fração é grande, o resultado, que é o K, vai ser pequeno. Então, para um ácido fraco, o K é menor que 1. Eu posso generalizar assim. Quanto maior o K de um ácido, quanto maior o K, mais íons esse ácido vai produzir. Então, maior vai ser a sua força. Maior o K, maior é a força. Legal? Muito bem. Vamos pegar um exemplo numérico. Eu tenho aqui dois ácidos, HCl e HCN, de mesma concentração. O K do HCl é bem alto. O HCl ele é um ácido forte. Já o HCN tem um K pequeno, 10 a menos 9. HCN ele é um ácido fraco. Já respondi a primeira pergunta. Qual ácido é o mais forte? É aquele que possui o maior K, no caso, o HCl. Legal? Agora, qual solução de HCl ou HCN conduz melhor corrente elétrica? Vamos pensar um pouco. Para conduzir corrente na solução, eu tenho que ter muito o quê? Eu tenho que ter muitos íons. Então, quanto maior a concentração de íons, maior será a condutibilidade elétrica. Para eu ter muito íon, o aço tem que ser mais forte. Então, HCl ioniza mais, libera mais íons, conduz melhor corrente elétrica. Então, a solução de HCl é a que melhor conduz. Agora, qual das duas soluções
vai ter o menor pH? Bom, vamos pensar um pouco. Primeiro, essa comparação que eu vou fazer agora só vale porque eu tenho ácidos monoácidos na mesma concentração. Bom, o menor pH é a solução que tem maior ou menor concentração de H+. Você lembra? É maior. Quanto menor o pH, maior é a concentração de H+. Qual solução produz mais H+? Aquela que o ácido é mais forte. Então, o HCl, como ele é um ácido forte, ele ioniza mais, libera mais H+, e o pH automaticamente vai ser menor. É claro que essa comparação ela é válida porque, essa comparação qualitativa ela é válida porque eu tenho ácidos da mesma concentração. Agora eu vou calcular o pH. Então, e para terminar, qual deve ser o pH dessa solução e dessa? Vamos pegar aqui o HCl. O HCl ele é um ácido forte. Então, eu considero ele 100% ionizado. Ou seja, praticamente todo ácido vai virar H+, Cl-. Lembrar que para calcular o pH, eu preciso determinar a concentração de H+. Qual deve ser a concentração de H+ de uma solução 0,1 mol por litro de HCl? Bom, primeiro eu vou transformar isso em potência de 10. 10 a menos 1 mol por litro. Tá? 0,1 é 10 a menos 1. Aqui, quanto de ácido eu tenho no início? 10 a menos 1 mol por litro. H+, 0, 0. Como ele é um ácido forte, ele vai ionizar tudo. Ou seja, todo ácido vai virar H+, Cl-. Então, no final, eu não vou ter nada de ácido, praticamente zero, praticamente. Como a proporção é 1 para 1, eu vou ter 10 a menos 1 de H+, 10 a menos 1 de Cl-. Como a concentração de H+ é 10 a menos 1, automaticamente o pH vai ser 1. Legal? E do HCN? Repare, a mesma concentração, só que o HCN é um ácido fraco. Então, o pH dessa solução vai ser maior que 1. Maior quanto? Vamos lá? HCN, ele vai ionizar em H+, Cn-. Ixi, falhou aqui? Cn-. Para eu determinar o pH, eu preciso determinar a concentração de H+. Vamos montar aquela tabelinha? Início, quanto de ácido eu tenho? 10 a menos 1. Nada, nada. A reação. Então, o ácido vai ionizar, gasta, forma, forma. E o equilíbrio. Quanto de ácido que vai ionizar? Não sei. Então, ioniza X. Como a proporção é 1 para 1 para 1, quanto vai formar? X e X. Não tenho nada. Formo o X, no final eu vou ter X. Não tenho nada, formo X, X. 10 a menos 1, gasto X. 10 a menos 1, menos X. Agora, para um pouco. Como o HCN é um ácido fraco, isso que eu vou comentar vale para ácidos ou eletrólitos fracos. O que gasta eu posso desprezar perto do início. Então, o que gasta é muito pouco. Então, aqui no equilíbrio, eu vou ter praticamente 10 a menos 1. Agora, para achar o pH, eu determino x. Como? Pela constante. A constante do ácido vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de Cn-, dividido pela concentração do ácido. Substituindo 10 a menos 9. X vezes x. X ao quadrado, dividido por 10 a menos 1. X vai ser igual a 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9 é 10 a menos 10.
raiz quadrada de 10 a menos 10, isso dá 10 a menos 5 mol por litro. Então, pH vai ser igual a 5. E é isso aí, moçada.